Alguém tem aqui? Não? Mas a gente tem uma outra coisa então. Se a gente for para o OLX, a gente vai achar, para esse casal realmente começar essa família, pelo menos para um começo, a gente vai achar lá talvez uma geladeira e um fogão, o quê? R$600, os dois? 700? Então a gente pode fazer o seguinte, sim, minha irmã. Você tem a geladeira? Olha que benção, olha. Aleluia! Aleluia! E isso é semente de prosperidade na sua vida. Semente de prosperidade. Não é que você está dando por interesse, mas isso é princípio. Então, a gente não tem um fogão agora, a gente já tem a geladeira. Mas a gente tem algo que resolve. Faz assim comigo. A gente dá o dinheiro e essa família compra o fogão. Pode ser? Pode ser, irmãos? Talvez nem todos podem contribuir, mas eu declaro aqui que quem contribuir vai dar para comprar esse fogão. E vai ser um fogão bom. Amém? Então você que sentir de Deus fazer essa contribuição, tem alguém que pode pegar um gasofilaço vazio lá para nós agora? Rápido. Tem que ser ligeiro. A turma aí da... Gasofilaço aqui dentro. Aquela caixinha de madeira. Falei uma palavra difícil aqui. Então você que está sendo tocado aí agora, manda ver. Põe o Pix aqui, por favor, porque às vezes você pode doar no Pix. Porém, fala que doou para a gente separar esse dinheiro para esse fim. Amém, irmãos? Então, se você sentir de dar uma oferta no Pix aí, eu também quero dar uma oferta, mas não vou dar agora nesse momento não. Depois essa família pode me cobrar. Então, você que sentir de dar uma oferta, pastor, eu quero dar em dinheiro agora. Vem aqui à frente, põe a sua oferta aqui. Que você colocar já vai estar ajudando. Amém, irmãos? Ou fazer pelo Pix. Agora, quem for fazer pelo Pix, como eu disse, nos informe depois, pastor, eu fiz o Pix de tanto, ou manda no WhatsApp da Cláudia, da igreja, enfim, de alguma forma. Amém, meus irmãos? Bom, é o seguinte, para a gente ir para a palavra, eu preciso de mais um aviso aqui somente. Bom, há decisões que a gente precisa tomar e que muitas vezes elas não são decisões lógicas. São decisões para lembrar a gente que a gente é crente. Né, irmãos? Às vezes tem horas que o Espírito Santo permite oportunidades para a gente lembrar que a gente é crente. E a gente toma umas decisões crendo que é uma direção do Espírito, testificando no nosso espírito, né? E ontem eu tive o privilégio de conhecer o Vitor. Vitão, fica de pé aí, por favor. Aplauda o Senhor pela vida do Vitor. Esse morenão bonitão, hein? Glória a Deus. Pode se sentar, Vitor. Ontem de manhã teve uma reunião aqui no Conselho de Pastores. Que reunião gostosa, né? Que presença, né? Foi muito bom, muito bom. E o Vitor estava aqui. O Vitor estava morando lá em Pequeri. Veio de Petrópolis, foi morar em Pequeri, só ele, Deus e mais ninguém. O Vitor se lançou à obra de Deus. O pouco que eu conversei com ele, é um jovem missionário que se lançou. E não é porque é um qualquer não, irmãos, que tipo assim, não tem emprego nenhum, sou perdão pela palavra, um vagabundo mesmo, então eu vou fazer missões. Não dei certo em nada, então eu vou... Não é não, irmãos, o menino tem 22 anos. Tem cara de... Não é mais velho não, de mais responsável. Mas ele tem 22 anos apenas e tomou essa decisão de servir a Deus pela fé. E a gente conversou bastante ontem, e ele já fez Jocum também, e ele é formado em pedagogia. Se alguém souber de uma escola que está precisando e quer trabalhar também, acabou de formar, né, Vitor? Pode dar aula, né, como pedagogo, e tem isso no coração de servir a Deus. E sabe quando você sente no espírito que existe algo entre nós? E aí ele pegou e falou assim: ô pastor, eu moro em Pequeri, mas eu quero mudar para Juiz de Fora. Ele falou assim: eu recebi um chamado para morar em Minas. Aí eu ainda disse a ele, falei assim, então não é Juiz de Fora, porque aqui é Rio. Aí a gente foi lembrar que aqui é Juiz de Fora, né? E aí eu falei, faz o seguinte, irmão, você quer morar em Juiz de Fora mesmo? Quero, então pronto. E exatamente nesse final de semana, tem um irmão que estava morando na nossa suíte lá nos fundos. Se os irmãos não sabem, a gente tem 2 suítes lá no fundo. Que ele foi embora exatamente esse final de semana.
E na hora o Espírito Santo moveu meu coração e falou assim: vai para lá. A igreja é de Deus, ela não é minha, a suíte é dele. Eu falei, então tá, vai para lá, pronto. E já está com malicuia ali já, irmãos. Então assim, está com a gente, seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus. Aí a gente vai conhecendo um pouco mais, é ministro de louvor também, vai estar ajudando no louvor aqui para frente, marido, tá? Vai estar envolvido com vocês aí. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui para te servir e vamos viver um dia de cada vez, ver o que Deus tem para frente. Amém, meus irmãos? É um irmão também que está aí por conta. Então, se algum irmão sentir se for tocado também de estar ajudando, dando oferta, colaborando. Irmão, isso é igreja. Isso é ser igreja. Amém, irmãos? De estar ajudando a vida dele também, principalmente nesse início, ou souber de algum trabalho, fala com o Vitão aí. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Eu vou ser mais breve hoje, hein? A palavra hoje não vai ser muito longa. Então, fique bastante atento para que 30 minutos valha pelo menos 1 hora. Amém? É só você redobrar a sua atenção que a gente dobra o tempo. 30 minutos vai valer 1 hora. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5. Eu estou com um esboço muito grande aqui, mas não vou usar ele todo não. 2 Coríntios capítulo 5. Por favor, coloque no telão, por gentileza. A gente ganha um pouquinho de tempo aqui. Isso aqui é educação, né? Por favor, por gentileza. Então, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo, ele fala assim, versículo 14, 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo, estão lendo aí? Todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam mais para si. Amém, irmãos? Está vendo? Redobre sua atenção. E ele morreu por todos para que os que vivam mais para si. Não vivam mais para si. Irmão, o texto já está pregando. Ele morreu por todos para que ele morreu por nós, não vivamos mais para nós mesmos. Se a gente entendesse só isso aqui, já podia ir embora. Eles traçam embora, irmãos. Percebe que não é por muito falar, é por muito praticar. É como orar, não é por muito orar, é por muito crer. O evangelho, ele é simples, irmãos. E aí o texto diz para nós, vamos lá, e fala mais ainda, fala assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas viva para quem? Para quem? Pode ler. Viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem é esse aquele? Jesus. Então o texto está dizendo o seguinte, que ele morreu por nós, para que nós não vivamos mais para nós, porque se ele morreu, se ele não viveu por ele deu exemplo. Estão entendendo isso ou não? Deu exemplo de não viver por ele, mas de viver por nós. Então, qual é o propósito daqueles que realmente entenderam a graça? É não mais viver para si, porque o nosso Cristo, que é o nosso exemplo, não viveu para si. Ele viveu para os outros. Então, nós fomos chamados para também viver para quem? Para quem? Para Ele. Só que Ele precisa de nós? Não, então a gente vive a favor dos outros, porque Ele ama os outros. Amém? Jesus ama a gente, só que Ele não está mais aqui na terra para abraçar, socorrer, cuidar, visitar, dar uma oferta, dar uma geladeira. Então Ele usa a gente para fazer exatamente o que Ele queria estar aqui para fazer. Ele subiu à cruz e foi Cristo para que nos tornemos Cristo. Na vida daqueles que ainda nem conhecem a cruz. Isso é evangelho. Isso é muito simples. Não é difícil entender. Às vezes a gente precisa é um desafio para nós viver, mas não entender. E ele continua. E aí ele fala assim, por isso, daqui por diante, daqui por diante, a ninguém mais nós olhamos segundo a carne.
E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Ele está dizendo o seguinte, que se a gente for olhar segundo a carne, a gente não ajuda ninguém. Ou às vezes quase ninguém. Porque a gente está sempre usando algum argumento para não ajudar. Ele tem força para trabalhar. Vai pegar esse dinheiro para usar droga, e por aí vai, cada um tem a sua história. Ou eu que estou precisando de ajuda, e por aí vai. Mas o texto está dizendo que por isso está se falando do anterior, que foi dito que nós lemos, a ninguém nós devemos olhar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, querida, a graça, a gente precisa entender isso, a graça não é só para nós, a graça é para nós e a partir de nós. Então, o que a graça faz em nós é para fazer também através de nós. Senão não faz sentido. Porque tem muita gente ainda que precisa da mesma graça que nós já temos. E o próprio Jesus, ele chega a dizer que a quem muito é dado, muito lhe é o quê? Cobrado, irmãos. Quanto mais eu entendo a graça, mais ele requer de mim ser gracioso. Quanto mais eu entendo a graça, mais eu entendo o governo sobre o pecado. Então, mais ele requer de mim o quê? Santidade. Um dia, os discípulos chegaram para Jesus aliás, os discípulos de João, foi enviado por João, e chegaram até Jesus, a pedido de João, e fez uma pergunta para Jesus, que João mandou fazer. És tu aquele que havia de vir? E aí Jesus respondeu para ele de uma outra forma. Jesus podia dizer sim, sim. O sim de Jesus é para você entender. É como se as pessoas perguntassem para você lá no seu trabalho, ou alguém até mesmo viesse perguntar a mim, ou cada um de vocês aqui na igreja mesmo, essa graça funciona mesmo? Irmãos, as igrejas à nossa volta, e até um pouco mais distante na cidade, sabem que essa igreja Resgatando Vidas ensina graça. Graça, 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 graça. Nova aliança, graça, nova aliança, graça. Ontem de manhã, o pastor que foi ministrar a ceia, ele falou assim, ele ia só ministrar a ceia, ele ficou falando aqui quase meia hora, mas foi de Deus, quebrou tudo mesmo, porque como Deus usou a vida dele. E eu me lembro que teve um momento que ele falou assim, desse jeito, pena que eu não gravei, ele falou assim, e ele passou um sabão em todo mundo, um monte de pastor que estava aqui, ele falou assim, nós não estamos mais na velha aliança, nós somos da nova aliança. Foi ou não foi? Nós somos da nova aliança. Velha aliança é para judeu, nós não somos judeus. Nova aliança é para cristão, nós somos cristãos. Pastores, ouçam, vocês precisam mudar o sermão de vocês. Você estava aqui, né, Vitão? Foi ou não foi? Falei, Jesus. Aí, na hora que ele estava falando sobre isso, nós não somos da velha, somos da nova, velha, nova. É um monte de gente que foi olhando para mim, os pastores, porque eles já sabem que aqui a gente ensina a nova aliança. Eu fui para um podcast esses dias, e eu fui só falar de graça, e assim, meio que um embate, porque parece que é novidade para muita gente. Agora, não para aí. Aí você fala assim, pastor, o que nós temos que fazer como igreja? O que nós temos que fazer como igreja aprendendo sobre graça? Vou dizer duas coisas. Uma delas, que é muito comum, é ensinar o que estamos ensinando, mas isso não é mais forte do que viver o que estamos ensinando. Não é o quanto que você fala de graça lá fora, e muito menos do que eu falo aqui. É o quanto eu vivo essa graça. Porque a fama da Resgatando lá fora é uma igreja de porta larga. É uma igreja que pode tudo. E agora, como é que a gente, e muitos batem em nós, não todos, mas muitos batem. E o pior, irmãos, muitos que já comeram na nossa mesa, que já cearam com a gente aqui, quantas vezes? Muitas, que foi naquelas águas lá do centro de recuperação que eles desceram, porque quando ainda estavam perdidos, nós como igreja fomos e resgatamos. A gente sabe que toda honra e glória é dada a Jesus, mas as pessoas que no início, quando a gente começou a ensinar sobre graça, por zelo, eu não vou dizer que foi por má intenção, por zelo de pensar que estávamos errados, foram. E por não continuar a aprender sobre graça, o que eles têm sobre graça e sobre resgatando,
que é uma igreja de porta larga, que é uma igreja que pode pecar agora, pode fazer o que quiser. Eu não vou nem perguntar, mas eu sei que muitos já ouviram isso aí fora. Mas você sabe como a gente resolve isso, irmãos? Sabe como a gente resolve isso? Primeiro, continuando a falar sobre graça. Aí você fala assim, mas pastor, eu não sei falar muito sobre graça. Eu vou te dar um segundo, que é melhor do que o primeiro. Dê testemunho, irmão. Dê testemunho dessa graça. Deixa essa graça te transformar. Porque na hora que for falar sobre a resgatando, como é resgatando, você vai fazer igual Jesus fez com os discípulos de João. Fala para ele que aqui comigo, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os cegos enxergam. Ah, pastor, está falando de milagre. Naquele contexto, porque eles queriam saber quem era Jesus. Se Jesus era aquele que havia de vir. E aí Jesus respondeu de outra forma. Jesus quis dizer assim, não fala para ele que eu é que havia de vir, só fala o que está acontecendo. E aí, essa é a nossa resposta para Juiz de Fora. Essa é a nossa resposta para todos aqueles que criticam a nova aliança, criticam a graça. É eles saberem, olha, está ensinando a graça lá, mas sabe aquele irmão que a gente conhecia, que ficava aprontando aqui na rua? Eu vejo santidade nele agora, eu vejo fidelidade nele agora, eu vejo obediência, eu vejo comprometimento, eu vejo um povo diferente, um povo melhor. Não precisa nada mais poderoso do que isso, irmãos. Do que a gente de fato ser constrangido por esse amor. E quando eu falo isso aqui, pelo amor de Deus, não entenda que você precisa sair daqui e de fora para dentro ser assim. Não, é de dentro para fora. Não é por força, por imposição nossa, não, mas é por um amor que nos constrange, senão nem você entendeu a graça. Irmãos, quem não é constrangido por essa graça, é porque não entendeu. É porque não entendeu. A gente não está muito preocupado, é claro que também a gente se preocupa, mas não está muito preocupado com a questão da reputação da igreja. A gente precisa preocupar se a gente está fazendo a vontade de Deus. Só que há um detalhe, irmãos, que a gente precisa sempre se preocupar um pouco. Se a gente quer que a igreja, que venha mais pessoas para a igreja, e que mais pessoas conheçam essa graça, mais pessoas sejam salvas por essa graça, a gente tem sim que se preocupar com a nossa reputação. A gente serve a Deus e aos homens. E eu acho que não há nada mais poderoso para nós do que sobre graça, para que as pessoas entendam graça, do que o nosso testemunho. Não adianta, irmãos. Se de fato a gente está aqui ensinando essa graça, que a gente não fica aqui de fato falando que agora pode pecar, pode fazer o que quer, que a graça pagou tudo. A gente não fica falando isso aqui. E esse é um ensino herético, se fosse esse o ensino. O que a gente diz que não é que a graça te libera para pecar, mas é que a graça te liberta do pecado. Não é uma imposição, na verdade, mas é uma posição. Aqui a gente não impõe, a gente põe. Põe você no seu lugar como filho de Deus. E quem é filho de Deus pode ser santo, porque Ele é santo. E nós temos o DNA do Pai, nós temos a natureza dEle. E é tão bom quando a gente encontra alguém na rua e fala, não, aquele irmão lá da igreja lá é uma bênção. Não, aquele irmão tem dado um bom testemunho. Irmãos, às vezes tem gente na igreja, eu não estou falando da Resgatando, não, estou falando de geral, que parece um agente 007. Lembra daquele filme lá, acho que é filme mesmo, sério, um agente secreto, que as pessoas não sabem nem se ele é crente por causa do testemunho dele. Nós somos chamados para testemunhar, querido, testemunhar no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, na escola, na rua, na igreja, em todo lugar. Essa graça, gente, o que a gente está aprendendo sobre essa graça é o poder de Deus para nos transformar, para que todos nós sejamos cristãos de excelência. Porque a gente está aprendendo que não é na nossa força, mas é no poder dele, irmãos. Agora pensa comigo, adianta, irmãos, vamos imaginar que a gente tem aqui no nosso meio, vamos imaginar, tá? Isso aqui não existe aqui na nossa igreja, claro que não. Alguma pessoa aqui que tem ódio no coração de alguém, de um irmão, às vezes, de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, que era amigo, e aí a gente ensina sobre uma graça que te perdoou, você não perdoa. Mágoa no coração. Às vezes a pessoa sabe que a gente está ensinando sobre graça e não vê nenhuma transformação na nossa vida.
Não há nada mais poderoso, não há mensagem mais poderosa do que o nosso testemunho, irmãos. Tem uma frase assim: pregue, se necessário for, use palavras. Nada prega mais do que a nossa vida, irmãos. Nada prega mais do que a nossa vida. Então não adianta aqui a gente ficar ensinando sobre graça, que a graça nos perdoou, que Jesus nos ama, que nós somos amados, e tudo que a gente já sabe, se a gente não viver isso, se a gente não for gracioso com as pessoas, o que adianta você aprender que você é agraciado pela graça, só que você não é gracioso com as pessoas? Você continua, perdão pela palavra, um ignorante dentro de casa, um brigão, pessoa que não leva desaforo para casa. Jesus levou todos os desaforos nossos, para que a gente leve desaforo para casa sim. Você não perdoa, Jesus levou todo o nosso pecado e nos perdoou para a gente perdoar também. Tudo que Jesus fez em nós, que é muito bom e a gente aprende, é para que a gente faça. Jesus levou o nosso pecado para continuar pecando ou ser santo? Então por que Ele levou o nosso pecado? Ele levou o nosso pecado para que agora a gente não precise mais pecar. Ainda que a gente peque, mas o nosso alvo tem que ser a santidade. Porque Ele é santo. O que a gente está aprendendo de diferente aqui é que agora a gente pode ser santo. Porque a graça nos empodera. E o que a gente está aprendendo também é que a gente não é santo para ser salvo. Nós somos salvos para ser santo. Nós somos salvos para as boas obras, irmãos. Não é fazer para ser, mas é ser para fazer. E nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus nós temos uma identidade, uma nova natureza para um novo propósito. De modo que as pessoas olhem para nós, e quando alguém fala assim: lá só prega graça, lá é porta larga, lá pode fazer o que quiser. Você fala assim: mas eu não conheço ninguém de lá que é assim. É mesmo? Não, o povo lá é diferente. Aliás, eu conheço alguém que era de lá, e que quando aprendeu mais sobre a graça, melhor ficou, dá um testemunho melhor, vive mais santificação, é mais comprometido com Deus. Tem um irmão lá, que ele ficava só no banco, agora ele está envolvido na obra, evangeliza, trabalha. Aí eu vejo santificação nele, eu vejo um povo que busca a pureza. Eu não concordo com isso não, é isso que a gente quer, ou melhor, é isso que Deus quer, senão não faz sentido. Então nada é melhor para Deus, quanto a nossa igreja, em relação às pessoas, do que o nosso testemunho. Eu já vou partir para o encerramento. Eu falei que ia ser mais breve. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 12, irmãos, coloca aí por gentileza. Ele fala assim: portanto, visto que nós, 12:1, ele fala assim: portanto, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Aí ele fala assim: portanto, deixemos de lado todo o embaraço e o peso do pecado, que tem tradução diferente, tá, irmãos? Que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, isto é, corramos com perseverança ao nosso propósito. O texto está dizendo que nós estamos rodeados, tem tradução que está com uma grande nuvem de testemunhas, isto é, as pessoas à nossa volta estão olhando para nós. Não adianta, irmãos, estão olhando para nós, porque elas nos veem como crentes, já olha para nós, principalmente o ímpio. Então nós temos dois olhares lá fora, a gente tem o olhar do ímpio e o olhar do crente, do nosso irmão em Cristo. O ímpio quer ver se a gente é crente mesmo, e o crente quer ver se a graça funciona mesmo. Essa pregação da graça funciona mesmo. Eles estão olhando a nossa vida, irmãos. O evangelho tem que nos transformar, senão não é evangelho.
O Evangelho, ele transforma a nossa vida pela graça. A diferença é que é de graça. A diferença é que não é o seu esforço, é a obra dele. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque o que eu estou falando aqui, eu estou pregando, mas para muita gente aqui, é mais um alerta. Porque eu tenho visto o crescimento da igreja. Eu tenho visto uma igreja mais santa, comprometida. Agora é claro que tem um ou outro que está precisando tomar alguns cuidados. Mas se a gente olhar, muitas pessoas aqui estão melhorando, estão entendendo a graça. E é isso, irmãos. É isso. De modo que eles olhem para a nossa vida mesmo e falam assim, essa pregação da graça, que muita gente chama, olha, de graça barata, hipergraça, lá na Resgatando está diferente, eu estou vendo um povo diferente. Diga aleluia. Estou vendo um povo diferente. E é isso, irmãos. A gente não pode ser tropeço na vida de ninguém. E às vezes por causa do nosso mau testemunho, a gente pode impedir que muita gente vá para o céu, sabia? Ou muita gente não conhece essa graça e fica vivendo uma vida de escravo aí fora. Às vezes o nosso mau testemunho. E Hebreus está dizendo que nós temos uma grande nuvem de testemunhas e que a gente deve deixar de lado todo embaraço, tudo aquilo que nos embaraça, todo pecado que estão de perto nos rodeia. E Hebreus ele vai trazendo um raciocínio para nós nesse capítulo. E olha o que ele fala lá no versículo de número 14, que eu falo várias vezes esse texto aqui. Veja que é o mesmo raciocínio. Ele está falando de gente. E aí no 12, você vai lendo os versículos anteriores, ele está falando de gente ainda, de relacionamento. E aqui no 12, ele fala assim, busquem a paz com todos, e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu sei que a maioria das pessoas aprenderam esse texto da seguinte forma, se eu não for santo eu não vou para o céu. Quantos aprenderam assim? Eu já, para ajudar alguém a levantar a mão aí também. Tem gente assim, pode levantar a mão, irmãos. A maioria de nós, irmãos, a maioria de nós, a gente entendeu esse texto assim, porque ensinaram para a gente assim, busque a paz com todos e a santificação. Agora perceba que o autor aos Hebreus, desde o versículo 1, já está falando sobre, ele está, olha, nós estamos rodeados de testemunhas, as pessoas estão olhando para a gente, ele já começa falando sobre isso, que a gente precisa deixar os nossos embaraços e pecados, porque tem muita gente olhando ao nosso derredor, olhando para a gente, e aqui no 12 ele fala, siga a paz com todos, está falando de gente, irmãos. Você pode ter paz com seu gato, seu cachorro, seu periquito, também, mas está falando aqui é de gente, é da gente ter paz com as pessoas, paz no trânsito, paz no trabalho. Tem gente que é brigão demais, irmão. Tem gente que odeia a gente, crente, irmãos, que não libera perdão, mágoa no coração. Quem colocou isso? Deus ou o diabo? Quem é o pai da mágoa? Quem é o pai do ódio? Do ressentimento? É o diabo, irmãos. E na nossa casa quem habita é Deus, amém, irmãos? É o Deus de amor, é o Deus do perdão, é o Deus da graça. É Ele que habita em nós. O texto, irmãos, como eu vou ver uma pessoa, ver que uma pessoa é cristã, se o comportamento dela, ela não tem paz com as pessoas, vive com ódio no coração, ressentimento, mágoa, bruta, brigona, encrenqueira, barraqueira. E não é para mulher só não, homem também, tá? Tem homem mais barraqueiro que mulher. Aí olha o que o texto diz na parte B. Aí fala, e a santificação, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não é ver Senhor no céu não, irmãos. Ninguém verá o Senhor na vida dessas pessoas. Quem não vive santificação e não vive paz com todos, ninguém vai ver Deus na vida dela. Como que eu vou ver Deus na vida de uma pessoa que só peca, irmãos? Como que eu vou dizer que Deus está na vida dela? Como eu posso ver Deus na vida de alguém que carrega mágoa no coração, ressentimento, falta de perdão, fala mal por trás, caluniador, brigão? Se o Espírito de Deus é espírito de mansidão, de amor, de bondade, de levar desaforo para casa sim,
de ficar com prejuízo, sim. Não tem como ver Deus na vida de uma pessoa que só fica praticando pecado um atrás do outro. Como que elas vão ver Deus na minha vida? Só que a maioria interpreta que esse ver Deus é ver Deus um dia no céu. Pelo amor de Deus, ninguém consegue ser santo para ver Deus, irmãos. Nós somos santos porque já vimos Deus. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e pela fé nós vimos Ele. Ele habita em nós. O Espírito que é santo, Ele decidiu habitar em nós para ter liberdade em nós, pelo menos, irmãos, de nos santificar. Agora, se nós não damos para Ele essa liberdade, pelo menos para Ele nos santificar, aí fica difícil. Aí, irmãos, vou ser franco com vocês, fica difícil até de crer que essa pessoa é uma salva. Quem sabe é Deus, mas uma salvação que não transforma a vida da pessoa, que ela continua a mesma pessoa, com o mesmo caráter, mesma personalidade, mesmo comportamento. Tem novo nascimento aí? A vida dela não muda em nada, ela não constrange Deus em nada, não se renuncia em nada, não muda nada na vida dela. O texto está dizendo que esse amor constrange todo crente, de modo que a gente não vive mais para nós, mas para Ele. Essa pessoa só vive para ela, não vive para Ele. Aí você começa a olhar qual é o resultado, qual é o fruto daquela árvore, e você vai, mas será que essa pessoa é salva mesmo? Claro que a gente não está aqui para julgar ninguém, mas pensa comigo. Se uma vida não é transformada, não há constrangimento, não há perdão, mágoa, rancor, pecado, a vida está na igreja, aí é graça, agora pode tudo. Aí às vezes a pessoa está falando pode tudo por causa de um cabeçudo na igreja só. Porque se está o cabeçudo, a vida dele não mudou mesmo não, perdão, com muito amor, mas às vezes a vida dele é tão igual, e às vezes ele mora perto de uma pessoa que é linguaruda, e é essa pessoa que vê a vida dele, vai lá resgatando lá, a vida dele, como é que está depois da graça, e pensa que é a graça, aí pensa que é porque a gente ensinou a ele, e tem gente que ainda fala. Eu vi um comentário hoje no vídeo que eu soltei, que o cara falou assim, mas essa graça aí, não é para ficar pregando que pode tudo não, falou para mim, mano. Agora, que dia que eu preguei que pode tudo? Mas um cabeçudo qualquer aí, deu esse testemunho para ele, pode ter certeza que é isso, ele viu isso na vida de alguém, irmãos, para ele não vai tirar isso do nada, ele viu comportamentos que não conferem com o que a gente está pregando, então o que ele faz? Ele olha o comportamento e fala, entendi o que está falando lá, quando na verdade não é o que está falando aqui, é o comportamento dessa pessoa. Então, irmão, a gente precisa defender a nossa fé, defender essa graça, porque às vezes você pode ser um instrumento do inimigo para impedir que essa revelação tão maravilhosa alcance tanta gente lá fora. E não é só por isso não, irmãos, a gente precisa rever o nosso cristianismo, não é ser crente, é ser cristão, e ser cristão tem preço a pagar sim, ainda que seja o preço de viver para Cristo, de saber que essa graça é tão maravilhosa que agora eu quero viver para Ele. Não é preço que você paga para ser salvo, para bênção, não é nada disso, mas é a sua renúncia por amor a Ele, e renunciar tem um preço aí. Irmãos, a gente precisa dar umas despertadas aí, sabe por quê? Mateus 25 fala que as 10 virgens dormiram, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente precisa dar uma despertada, entender que Deus é bom. O apóstolo Paulo, a gente fala que vai pregar meia hora, só Jesus. O apóstolo Paulo, aí eu tenho que encerrar aqui. O apóstolo Paulo, eu já disse aqui, vou repetir, para mim ele foi o segundo maior homem da Bíblia. Ele só perdeu para Jesus, o que eu acho, tá, irmãos? Não estou dizendo que é regra isso não, mas eu acho que ele foi o segundo maior homem da Bíblia, ele só perdeu para Jesus. O apóstolo Paulo, ninguém teve a maior revelação da graça do que ele foi o pregador da graça, ele foi chamado, além dos 12, só para pregar sobre graça, ele tinha toda a revelação da graça, ensinou a graça, mas o melhor, ele viveu a graça, e sabe como ele viveu a graça? Dizendo assim, trago no meu corpo as marcas dele, sede meus imitadores, como eu sou dele. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Eu já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Ele vive em mim. O apóstolo da graça. Como que eu vou crer que essa graça nos piora? Se o apóstolo da graça só perdeu para Jesus. Foi um grande homem na Bíblia. Graça não piora ninguém. Só se você não estiver disposto a ser salvo. Porque um salvo pela graça, irmãos, ele dá testemunho lá fora. E isso atrai outras pessoas. Amém, irmãos? Amém? Chama o pessoal do louvor aqui. Nós vamos cear agora. É uma palavra só para dar uma despertada na gente. Amém, irmãos? Glória a Jesus.